que são fusos horários? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre mais um assunto da geografia, que são os fusos horários. Então, os fusos horários, eles foram criados porque sempre o homem sentiu a necessidade de se organizar em relação ao tempo. A medição do tempo sempre foi uma das preocupações do homem desde a antiguidade e sempre baseou-se no fenômeno regular de alternância dos períodos de luz e escuridão causada pelo movimento de rotação da Terra. Então, falar em fuso horário é preciso compreender esse movimento que a Terra realiza no espaço em torno de si mesma, que é o movimento de rotação. Com o avanço da ciência e da tecnologia, junto com o avanço das comunicações, foi necessária a unificação das horas em todo o mundo. Então, assim, a criação dos fusos horários foi feita justamente por essa necessidade de unificar e padronizar as horas no globo. Mas vamos começar a refletir um pouquinho sobre algumas questões. Primeira pergunta. Vou diminuir aqui. Primeira pergunta que é importante que nós façamos uma reflexão. Tem como ser dia em todo o planeta ao mesmo tempo? Pensem um pouco. Isso mesmo. Então, só nisso você já está com meio caminho andado de conhecimento. Não é possível, porque pelo movimento de rotação, uma face da Terra é iluminada e a outra não. Conforme a Terra vai girando, o movimento de rotação vai ocorrendo, então, a sucessão de dias e noites. Então, aqui eu coloquei uma imagem, um GIF, para vocês observarem esse movimento. Então, a Terra ela movimenta de oeste para leste, as áreas a leste acabam amanhecendo primeiro, tá? Então, enquanto uma face é dia, a outra é noite. E aqui nós temos as luzes, das cidades, dos países acesas, Também interessante essa imagem. O único erro dessa imagem é que a Terra ela não faz esse movimento de uma maneira reta, Ela faz inclinada. Mas vamos lá. Então, para tentar padronizar as horas no globo, foi feita uma Conferência Internacional do Meridiano, que ocorreu em Washington em 1884, ou seja, no final do século XIX. E foi proposto e aceito por representantes de 25 países, inclusive o Brasil, o sistema de fusos horários. Os fusos, eles foram criados para pôr ordem no horário mundial. Então, por exemplo, com o passar do tempo, as pessoas começaram a realizar comércio, em diferentes localidades, diferentes países, e era necessário organizar, padronizar o sistema de horários. Dessa forma, passou a ser possível saber que horas são em determinado lugar nesse exato momento. Então, por exemplo, você quer realizar comércio na Bolsa de Valores lá de Xangai, da China. Então, você tem que saber o horário que vai estar aberto, você tem que saber que horas que você vai poder comercializar. Outra pergunta, para que a gente possa refletir. A Terra é esférica, um círculo na matemática tem quantos graus? Já que a Terra é uma esfera, um círculo tem quantos graus? Então, vamos lá. Deixa eu te colocar isso aqui para baixo. Pronto, tá demorando um pouquinho, Tá, depende. É um círculo pequeno ou é um círculo grande? Ou um círculo tem 360 graus, pois é formado por 4 ângulos de 90 graus. Então, a resposta é exatamente essa. Então, nós temos uma esfera, 180 graus, metade de uma esfera, mais 180, totalizando, então, 360. Quantas horas leva para a Terra dar uma volta em torno de si mesma? Então, essa volta aqui que eu coloquei para vocês, para ela dar uma volta completa em torno de si mesma, quanto tempo demora? Ela depende, se estou lavando louça, ela leva umas 50 horas. Ou a Terra leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. Então, a resposta, logicamente, que é essa. Então, pare e pensa um pouquinho. Se você dividir 360 graus por 24, você vai ver que a cada 1 hora a Terra percorre um ângulo de 15 graus. Então, a Terra leva 24 horas para realizar uma volta completa em torno de si mesma. Isso significa, que a cada 15 graus ela demora 1 hora para percorrer, tá? Se você dividir 360 por 24 horas, que é o tempo que ela percorre, a cada grau nós percorremos 15. A cada hora nós percorremos 15 graus de distância. Então, aqui, por exemplo, a Terra percorrer esse espaço demora 1 hora.
Aqui, ó, esse espaço mais 1 hora, esse espaço 3 horas e por aí vai. Então, ela vai completar 24 voltas, 24 horas, desculpa. Né, percorrendo 24 gominhos, então, como se fosse cada gominho aqui, como se fosse o gomo de uma laranja e todos eles estivessem 15 graus, todos eles estivessem o mesmo tamanho. A mesma coisa o relógio, né? O relógio, por exemplo, quando o ponteiro vai até 1 hora, 15 graus, 2 horas, 30 graus, 3 horas, 45, então vai de 15 em 15, tá? Então, cada espacinho aqui, ó, tem 15 graus, tá? Então, a cada 1 hora, a Terra percorre um ângulo de 15 graus no seu movimento de rotação. Totalizando, então, né, 180 mais 180, 360. Tá? 180 de um lado, 180 do outro, né? Então, aqui nós temos o movimento de rotação. Então, o que foi o sistema de fusos horários? A Terra foi dividida em 24 fusos. Cada fuso representa como se fosse um gominho aí, né, dessa laranja que tem exatamente o mesmo tamanho. E todas as áreas que estão dentro desse gomo têm a mesma hora. Tá? Então, aqui está o movimento de rotação. O movimento de rotação ele ocorre de oeste para leste. Por isso, as áreas a leste amanhecem primeiro. Tá? Então, por exemplo, ó, todas as localidades situadas a leste veem o sol primeiro. Pode-se concluir que essas localidades possuem a hora adiantada. Então, vamos dar o exemplo do Japão. O Brasil está aqui, o Japão está exatamente do outro lado. Então, o Brasil está aqui, o Japão está do outro lado. Vamos supor que, olha lá, sejam 13 horas em Tóquio. Né? Quantas horas vão ser aqui no Brasil? 1 hora da madrugada. Tá? Então, vamos falar ao contrário. Né? Se for 1 hora da madrugada aqui, lá vão ser 1 hora da tarde. Tá? São 12 horas de diferença. Vou falar outro horário. Vamos supor, agora que eu estou gravando para vocês, são 5 horas da tarde. Se aqui são 5 horas da tarde, o dia está acabando, quem está do outro lado são 5 horas da manhã, já estão começando outro dia. Tá? Aqui está mostrando, por exemplo, ó, enquanto nós dormimos, eles já estão almoçando. São 12 horas de diferença. Então, o que determina a mudança da hora no mundo são as linhas de fuso. Elas fatiam o globo verticalmente em 24 faixas que acompanham as linhas dos meridianos. Cada faixa corresponde a 1 hora. Dentro de cada faixa, por convenção, a hora é a mesma. Então, todas as áreas que estiverem nesse fuso vão ter a mesma hora. Todas as áreas que estiverem nesse, mesma hora. E por aí vai. As faixas estão distribuídas em intervalos de aproximadamente 15 graus, que correspondem ao ângulo que a Terra percorre em 1 hora. Né? Então, como eu falei para vocês, a Terra demora 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma. Nessa volta, ela percorre um ângulo de 360 graus. Dividindo 360 por 24, a cada 1 hora a Terra percorre um ângulo de 15 graus. Então, é exatamente aqui que eu coloquei essa conta para vocês. Tá? Então, lá, em 24 horas, a Terra percorre um ângulo de 360 graus. Né? Então, a cada hora, a Terra percorre um ângulo de 15 graus. Portanto, a cada 15 graus de longitude corresponde a 1 hora. O globo possui 24 fusos horários, sendo que foram estabelecidos a partir do meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Né? Foram estabelecidos 12 fusos a leste, 12 fusos a oeste. Aqui é para mostrar para vocês, vamos supor aqui, né, é onde está o Greenwich, tá? Ele passa bem no meio aqui. Então, aqui é o fuso onde ele está. Então, foram traçados 12 fusos a leste, 12 fusos a oeste. Aqui é para mostrar para vocês, né, no globo, e eu fiz de uma maneira mais simples para vocês entenderem, e eu quero que vocês façam também no caderno, tá? Então, aqui, ó, os fusos horários, esses são os teóricos, depois nós vamos falar dos fusos práticos. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei um caderno, né, e coloquei ele deitado, tá? Então, eu quero que vocês façam isso, para a gente fazer o sistema de fusos horários no caderno. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma régua e fiz 2 linhas, uma em cima e outra embaixo, representando como se fosse o planeta, como se fosse o planisfério. O que eu fiz? Bem no meio, eu coloquei 0 grau, que é Greenwich, tá? É o fuso principal, é chamado de fuso inicial. A partir daí, o que eu fiz? Eu contei 12 linhas para cá e 12 linhas para cá. Faltou uma, eu até acrescentei uma aqui. Esse caderno meu é menor, mas normalmente até sobram linhas, não tem problema se sobrar, depois nós vamos cortar. Tá? Então, você vai fazer o que mesmo? Vai colocar 0, 12 linhas para cá e 12 para cá. Lembrando que esses pontinhos estão nos meios das linhas. Por quê? Cada faixa dessa aqui representa um fuso horário. É como se eu tivesse aberto o globo.
Tá? Eu peguei esse globo aqui, né? E eu abri ele, igual esse aqui, ó. Opa, desculpa, gente. Eu peguei isso aqui e abri, tá? Só que eu peguei num papel, né? Então, aqui o planisfério. Aí, eu coloquei o 0, coloquei, então, 12 pontos de um lado, 12 pontos de outro, e fui colocando de 15 em 15 graus, tá? Então, cada fuso não tem 15 graus, não foram traçados 12 fusos a leste, 12 fusos a oeste. Então, lá, 15, mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60, mais 15, 75, mais 15, 90. Então, foi de 15 em 15 até 180, do lado leste. Agora, do lado oeste, mesma coisa. 15, 30, 45, 60, tá? 60 mais 15, 75, mais 15, 90, mais 15, 105. Então, foi de 15 em 15. Ah lá, completei. Lembrando que esse 180 é o mesmo que esse. Esse aqui, na verdade, se junta com esse. Tá? É como se você juntasse aqui, né? O que eu fiz? Pintei o meridiano inicial, que é o referencial, de uma cor diferente. Depois eu pintei cada um de uma cor. Eu pintei um, pintei um, só pra gente, né, ficar mais fácil pra gente poder visualizar esses fusos horários. Depois pintei outros de outra cor. Tá? Então, usei 3 cores. O fuso inicial, que é referencial, e coloquei ali um laranja, um vermelho, laranja não, amarelo, né? Aí, o que eu fiz? Peguei uma tesoura, cortei, tá? Eu cortei e coloquei aqui no caderno, escrevi fusos horários. Então, agora, nós vamos para as perguntas, tá? Então, vamos lá. O que nós percebemos aqui, ó? A Terra, ela gira olha só, de oeste para leste, nesse movimento, daqui para lá. Então, as áreas a leste, elas amanhecem primeiro, tá? Então, elas têm a hora adiantada. Toda vez que eu cruzar um fuso no sentido leste, eu vou somar as horas. Toda vez que eu cruzar um fuso no sentido oeste, eu vou subtrair no sentido oeste, né? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, ó. 15 graus leste seria onde? Leste tá para cá ou tá para cá? Tá aqui, né? Como que eu sei se é esse ou se é esse? A leste está nessa posição, o oeste está nessa posição de Greenwich, então por isso que Greenwich é o referencial. Então, lá, 15 graus a leste são 10 horas. Que horas são no fuso de 0 grau, que é esse aqui? Então, se aqui são 10, se eu vim para cá, eu diminuo 10, 9 horas. Tá? Então, seriam 9 horas. Agora, vamos para a segunda pergunta. 120 graus a oeste, 120 graus é este ou é este aqui? É esse aqui, porque é oeste, olha lá, ó. Tá? Então, 120 graus a oeste são 6 horas. Que horas serão a 90 graus a leste, que é aqui, ó? Então, 6, né? Aí eu tenho que somar se eu tô indo nessa direção, porque aqui amanhece primeiro. Lembra que eu falei que o Japão estão praticamente no outro dia? Nós estamos agora, falei 5 horas da tarde. Lá eles já estão 5 horas da manhã, já estão no outro dia. Então, vamos lá. Aqui são 6. Cada vez que você cruzar, você vai somar mais um, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 horas. Tá? Então, a 90 graus a leste são 20 horas. Tá bom? Agora, vamos para o próximo exercício. Se a 135 leste seria este ou este aqui? Este aqui, né? Lá, leste, tá? Leste de Greenwich. Então, vamos lá. Se aqui são 10 horas, que horas são no 135 oeste, né? Do lado oposto. Então, aqui são 10. Aí, você vai subtrair. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0 é 24 horas, é meia-noite, 24, né? 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 horas. Tá? Então, se você for no sentido oeste, você vai subtrair. Se você for no sentido leste, você vai somar. Tá bom? Então, vamos responder aqui. Aqui tem uma animação, Capitão Tormenta e Paco em fusos horários. Muito bem, Marujo, o assunto agora é fusos horários. Ao cruzar os mares, é preciso saber que existem horários diferentes em cada local do planeta. Então, eles vão navegando e vão mudando de horário, porque eles cruzam fusos. Agora você e esse monte de penas falante devem ir até a minha cabine e acertar o relógio com o nosso fuso atual. Muito bem, preste atenção. Preste bastante atenção, recruta.
Neste momento, nosso relógio está ajustado com o horário do Rio de Janeiro, que foi nosso ponto de partida. Então, ele saiu lá do Rio de Janeiro. Acerte os ponteiros para o lugar onde estamos atracados agora, na ilha de Madagascar. Então, ele saiu do Rio de Janeiro e ele estava em Madagascar e ele queria saber que horas que era. Ao trabalho, seu filhote de arraia. Para me ajudar a acertar o relógio, eu e vocês, né, terão que aprender a calcular o fuso horário correto para os diferentes locais do planeta. Então, nós acabamos de fazer isso. Então, vamos entender aqui, ó. Eles estavam no Rio de Janeiro, né, e ele quer saber que horário que é em Madagascar, é onde ele chegou, tá? Então, aqui são, olha lá. Nosso relógio está marcando 8 horas. Então, vamos voltar aqui, ó. 8 horas. Então, se é 8 horas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas, tá? Então, se ele foi no sentido leste, ele somou essas horas. Só que é o seguinte, gente, esse fuso que nós vimos, tudo retinho, né? Assim, ó, como eu mostrei para vocês aqui no desenho que eu fiz, né? Esse exemplo que eu dei, é um fuso teórico. Porque não tem como ser retinho. Se fosse retinho os fusos, poderia acontecer de um fuso passar no meio de uma cidade. Metade de uma cidade ser uma hora, metade da cidade ser outra. Então, haveria muita confusão. Por isso, cada país tem o direito de estabelecer sua hora legal. Quantas horas quiser. Por exemplo, no Brasil. No Brasil, nós temos 3 horários diferentes, né? 4 horários, contando aqui a ilha de Marajó, né? A de Marajó, não, desculpa, a ilha de Fernando de Noronha. Contando algumas ilhas aqui, né, de Fernando de Noronha, nós temos 4 fusos, tá? Então, temos esses das ilhas, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Aqui na parte continental, 3 horários diferentes. A China tem vários horários diferentes. Olha o continente africano, 1, 2, 3, 4. Então, são várias horas. Olha só, no caso da Rússia, que é um país muito, muito extenso. Então, eles adotaram várias horas, né? Eu falei para vocês, no caso da China, ela teoricamente teria que adotar vários horários, mas toda ela, apesar de toda a extensão, resolveu colocar um horário só, por isso que ela está com uma cor só, tá? Mas olha o tamanho dela, né? Teoricamente teriam que ter mais horários. Por quê? Porque cada país tem o direito de estabelecer sua hora legal, tá bom? Então, hoje nós ficamos por aqui, depois nós voltaremos a falar mais desse assunto, com mais exercícios, tá? Nós vamos tirar dúvidas, espero que vocês tenham entendido o conceito geral. Até mais.